Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito de Petrópolis. Estudaremos uma sequência de aulas e faremos questões para estar fixando o conteúdo. Bom, eu também tenho uma novidade aqui no canal. Eu criei um simulado com 50 questões voltadas apenas para essa temática, com gabarito comentado. Coloquei à venda, tá bom? No site da Hotmart, que é um site seguro, uma plataforma segura. Eu vou deixar o link desse site, tá? Que direciona diretamente para a compra desse material na descrição do vídeo, tá? No valor de R$ 30 para quem quiser, né? Um suporte maior para os seus estudos. Eu vou continuar publicando materiais gratuitos aqui no canal, inclusive de simulados, tá bom? Mas é um material adicional para estar reforçando os estudos de vocês. Bom, e quem chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, né, que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a história de Petrópolis, falando agora especificamente sobre o mordomo real Paulo Barbosa da Silva. O mordomo Paulo Barbosa ele foi uma importante figura da Casa Imperial, desempenhando o papel de tutor do imperador, no caso Pedro II. O mordomo ele teve um importante papel na fundação de Petrópolis, tá? Porque exercia uma influência muito grande sobre Dom Pedro II e também por ter mobilizado o Major Coller, que foi responsável pelo plano urbanístico de Petrópolis. O mordomo ele veio a falecer em 1868. Agora vamos falar especificamente sobre o Major Júlio Frederico Coller, que foi contratado para servir o Exército Imperial em 1828. Bom, o Major ele foi afastado do Exército por razões políticas e contratado para prestar a função de engenheiro civil na província do Rio de Janeiro. O Major ele foi responsável por importantes obras na província, como a Estrada Normal da Estrela, que era uma estrada, né, que dava acesso a Petrópolis. Bom, Dom Pedro II ele fez o arrendamento da fazenda imperial ao Major para que ele desenvolvesse aquela região. Então o Major ele foi responsável pelo plano urbanístico de Petrópolis, que não foi uma tarefa fácil, tá? Porque Petrópolis se localiza numa área montanhosa e ainda era preciso aproveitar o curso dos rios. E também havia preocupações quanto à conservação da natureza, respeitando-se as determinações do Código de Posturas Municipais. Então, o que o Major fez? Ele passou a aproveitar os cursos d'água para fazer o traçado das margens das avenidas e também das ruas. Bom, o Major faleceu em 1847 de um trágico acidente em um torneio de tiro ao alvo. Mas apesar da sua administração ter sido curta, ele se consagrou como um importante nome para o levantamento da cidade de Petrópolis. Bom, agora vamos falar de Petrópolis enquanto cidade. A cidade ela teve a sua origem de um curato, que é uma região que tem à frente da sua administração a Igreja Católica. Então, o nascimento de Petrópolis se dá a partir de um curato no ano de 1845. Esse curato era subordinado a São José do Vale do Rio Preto, que atualmente é um município emancipado de Petrópolis, que também pertence à região serrana do Rio de Janeiro. Além disso, o povoado colonial, né, que era Petrópolis antes de se elevar à condição de cidade, também tinha em seu curato a paróquia de São Pedro de Alcântara. Bom, em 1857, ou seja, 11 anos depois do nascimento do povoado colonial, é que Petrópolis eleva-se à condição de cidade sem passar pela condição de vila, ou seja, pula essa transição e vai direto para a condição de cidade no ano de 1857, um ano importante para vocês memorizarem. Bom, de cara, Dom Pedro II não ficou muito contente com essa mudança de povoado colonial para a cidade, pelo seguinte motivo. Nesse status de cidade, passaria a existir uma administração municipal interferindo diretamente na gestão de Petrópolis. Bom, apesar da insatisfação de Dom Pedro II, foi no reinado dele que houve essa ascensão de Petrópolis à condição de cidade. Portanto, ele é uma importante figura, né, relacionada a essa conquista. Mas um importante nome foi o coronel Amaro Emílio de Veiga, o coronel Veiga, que na época se encontrava como deputado na Assembleia Provincial. Ele teve seu projeto aprovado, elevando a povoação de Petrópolis à condição de cidade, apesar de algumas interferências contrárias, né, de Dom Pedro II.
Como Dom Pedro II não conseguiu impedir essa elevação de Petrópolis à categoria de cidade, como forma de retaliação, ele determinou o retorno do Coronel Veiga ao exército para tirá-lo da política, impedindo dessa forma que ele assumisse a presidência da Assembleia Legislativa de Petrópolis. Hoje existe uma rua da cidade com o nome desse coronel como forma de homenageá-lo. Vamos dar sequência aqui às nossas questões. Vamos para a quinta questão. Questão essa elaborada por mim para estar ajudando na fixação do conteúdo. Questão que diz o seguinte: no que diz respeito à história de Petrópolis, marque a opção correta. Letra A. A cidade de Petrópolis tem origem de um curato no ano de 1847. Letra B. Dom Pedro II era favorável à elevação do povoado de Petrópolis ao status de cidade devido à maior visibilidade política que a cidade teria. Letra C. O Coronel Veiga foi um importante nome para a ascensão de Petrópolis à condição de cidade, sem que a mesma passasse pelo status de vila. Letra D. Petrópolis eleva-se à condição de cidade no ano de 1856. Bom, vamos analisar cada alternativa. Letra A. De fato, Petrópolis teve a sua origem de um curato que exercia grande influência religiosa na administração da cidade. No entanto, a sua origem foi no ano de 1845 e não no ano de 1847. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Dom Pedro II não era a favor da elevação de Petrópolis à condição de cidade, porque dessa forma ele passaria a sofrer interferência direta de uma administração municipal. Portanto, a letra B está errada. Letra C. De fato, o Coronel Veiga foi uma importante figura nessa ascensão de Petrópolis à condição de cidade e por conta disso, inclusive, teve problemas com Dom Pedro II, que o afastou da política, o colocando novamente no exército. Portanto, gente, a letra C está correta e é o nosso gabarito. Letra D. O ano de elevação de Petrópolis à condição de cidade foi em 1857 e não 1856. Agora vamos falar da colonização. A maior parte dos colonos que vieram para Petrópolis eram de origem alemã. Isso por quê? Porque na primeira metade dos anos 1800, a população alemã passava por desafios econômicos e sociais em razão das consequências da Revolução Francesa e também da Revolução Industrial. Essas condições difíceis motivaram a saída de parte do povo alemão rumo às Américas, em busca de melhores condições de vida. Em 1837, aportou no Rio de Janeiro um navio, o navio Justine, que tinha como destino a Austrália. Por conta dos maus tratos sofridos a bordo, os colonos alemães resolveram não seguir viagem e ficaram no Rio de Janeiro. O Major Koller, sabendo dessa situação, recrutou esses alemães para trabalharem na abertura da Estrada Normal da Estrela. E para que isso fosse possível, o Major teve que se entender com a sociedade colonizadora do Rio de Janeiro e também pagar uma indenização ao capitão do navio. Então esses primeiros alemães, que vieram do navio Justine, iniciaram seus trabalhos no meio da Serra do Mar e depois foram para o Itamaraty. Veio uma segunda leva de colonos para trabalharem em obras da província, mas acabaram ficando em Petrópolis. Parte desses colonos trabalharam como artífices, quem produz algum tipo de artefato, e também artesãos, pois já carregavam experiência com essas tarefas. Bom, outros navios deixaram mais imigrantes alemães em Petrópolis. No entanto, muitos colonos não conseguiram sobreviver às péssimas condições a bordo, especialmente as crianças. Então existiam muitas dificuldades, não só no trajeto, como também na instalação dos imigrantes, que precisavam alimentar suas famílias, e também se instalarem em moradias. Então, para que isso fosse possível, muitos colonos abriram estradas e também derrubaram matas para poder construir as suas residências. Além disso, passaram a fazer cultivos para consumo próprio, para subsistência, além de servirem de mão de obra, prestar os seus serviços em obras públicas, como na retificação de rios e também na construção de prédios da povoação. Bom, sabendo de todas essas dificuldades, o Major Koller, para suavizar o processo de adaptação dos alemães à nova terra, ele deu nome a alguns quarteirões de Petrópolis com os nomes das regiões de origem dos imigrantes alemães, como, por exemplo, Mosela, Palatinado, Renânia, entre outros. Agora vamos falar de outros imigrantes colonizadores, além dos alemães. Inicialmente, vieram os alemães, como acabamos de estudar, mas aos poucos, outros colonos de outras nacionalidades foram chegando, como os portugueses, principalmente os açorianos, que vêm do arquipélago de Açores, que vieram desse arquipélago.
Bom, que vieram para compor o quê? Para compor a mão de obra para a construção da Estrada da Serra da Estrela. E com isso, claro, influenciou culturalmente na região. Também tiveram os franceses, que foram chegando aos poucos e se dedicaram a diferentes atividades, como a alimentação, a educação, a jardinagem e a confecção de peças de serralheria. Também vieram os italianos, que atuaram como mão de obra na Companhia Petropolitana de Tecidos, que formava uma comunidade quase que à parte e independente do resto da cidade. Por fim, também vieram os ingleses, que marcaram presença no ramo de hotelaria e também nos transportes. Também tiveram outros imigrantes, como os suíços, belgas e libaneses, o que resultou nessa formação cosmopolita, com diferentes nacionalidades de Petrópolis. Agora vamos falar sobre Petrópolis no período imperial, mais especificamente sobre o Segundo Reinado, que tem como imperador, que teve como imperador Dom Pedro II. Bom, Dom Pedro II exerceu grande influência sobre Petrópolis, uma vez que ele era uma figura constante na cidade, assim como tinha um enorme apreço por Petrópolis. A presença constante do imperador se dava por conta dos 6 meses que ele passava em Petrópolis, na Serra da Estrela, na temporada de verão. A presença do imperador na cidade era muito importante para Petrópolis, porque naquela temporada Petrópolis se tornava a capital do império, porque Dom Pedro II ele transferia sua sede de governo para lá, e também porque a presença de Dom Pedro II fazia com que as atenções se voltassem para Petrópolis, em termos de visibilidade nacional. Bom, o desenvolvimento da cidade também teve muita influência do imperador, por conta da sua forte presença na cidade, o que também atraía nobres, políticos, diplomatas, negociantes e intelectuais, para a cidade. Isso, claro, favorecia a construção de muitos palacetes que hoje fazem parte do patrimônio arquitetônico do centro histórico da cidade. Bom, importantes construções foram levantadas na época do Império, como a construção do Hospital Santa Teresa em 1876, além da criação da linha de barcos a vapor e a estrada de ferro, conectando Petrópolis ao Rio de Janeiro. Ambas foram criadas por Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Também foi criada a Estrada de Ferro do Príncipe Grão-Pará em 1883. Também foram construídas modernas estradas de rodagem que facilitavam o acesso à cidade, como a estrada para Patido Alferes, a estrada normal da Estrela, que vinha do Porto da Estrela até Petrópolis, e a União e Indústria, que ia de Petrópolis para Juiz de Fora. Bom, Petrópolis também teve destaque no período imperial com a produção têxtil, ou seja, com a indústria de tecidos, que teve esse destaque por conta do clima úmido, da energia hidráulica e também da mão de obra qualificada. Bom, vamos para a última questão desse vídeo, lembrando que questões como essas estão presentes no material à parte que eu disponibilizei para venda, no valor de R$30, com 50 questões com um gabarito brevemente comentado, que está presente lá no site da Hotmart. Vocês podem estar adquirindo através do link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. No que diz respeito à colonização e ao período imperial de Petrópolis, marque a alternativa errada. Letra A. O motivo que levou muitos alemães a se instalarem em Petrópolis foram as difíceis condições econômicas e sociais da sua terra de origem. Letra B. Boa parte dos alemães que vieram no navio Justine foram recrutados para trabalharem na abertura da estrada normal da Estrela. Letra C. Boa parte dos italianos que vieram para Petrópolis trabalharam na Companhia Petropolitana de Tecidos. Letra D. Foram construídas importantes estradas de rodagem no período imperial, sendo uma delas a Estrada União e Indústria, que ia de Petrópolis até Uberlândia. Bom, gente, na verdade, a Estrada União e Indústria ia de Petrópolis até Juiz de Fora, e não Uberlândia. Portanto, a letra D está errada e é o nosso gabarito. Fala, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Bom, e aproveita, que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal, como playlist de português, questões de português da banca Dom Sintra, que está organizando o concurso de Petrópolis. Também tem playlist aqui de legislação, educacional, com questões do Plano Municipal de Educação de Petrópolis, que também está previsto, no conteúdo programático para o concurso de Petrópolis, entre outras playlists também que podem estar reforçando os seus estudos, tá bom? É isso, bons estudos, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.